Gosto de beber cerveja na praia. Eu gosto de beber cerveja na praia moderadamente. Bem, além da cervejinha bem gelada, uma comidinha de boteco e uma música da melhor qualidade. Se tiver uma mesinha com conforto, cadeiras e tal, e sombra, né? Conforme as provas se sucedem, a pressão vai crescendo. O nosso desafio de hoje vai colocar em xeque habilidades que nossos candidatos nem imaginam que possam ter. Talvez a gente esteja perdendo tempo demais com esse negócio do Jorge Benjor. Patrocínio é o plus que vai trazer o dinheiro. Quem vai continuar conosco? A disputa está cada vez mais rigorosa. Então você, por favor, aceite que você fez isso e não tem como não aceitar, porque foi um ato absolutamente inaceitável. Grupo Sinergia, Grupo Flecha, estou aqui hoje para anunciar uma tarefa incrível, que trata de um produto que usa água 100% cristalina, ingredientes 100% selecionados e principalmente que é um dos únicos no mundo que respeitam 100% do tempo que precisa uma cerveja para ficar perfeita. Esse produto é a cerveja Itaipava. Cada equipe vai receber um quiosque e vai divulgar, promover e também vender a cerveja Itaipava. Não vai ser no final de semana, porque no final de semana é mais fácil vender cerveja. Eu quero ver fazer isso numa segunda-feira. O resultado da prova, a avaliação de vocês vai ser um comparativo entre as vendas desse mesmo quiosque na semana anterior, numa segunda-feira também, com o que vocês fizeram nesta segunda-feira. E vocês vão realizar essa ação numa grande capital, que concentra grande parte do volume de Itaipava, que é a segunda maior metrópole em população do Brasil. É o Rio de Janeiro. A Rossway Turismo, no meu amigo Bruno Bernardes, que é uma das melhores agências de turismo corporativo do Brasil, vai entregar a vocês as passagens, e aí vocês vão embarcar daqui a pouco. Mas, antes, vocês vão receber o briefing mais detalhado do Guilherme Ascencio, que é o coordenador da marca Itaipava. E para essa tarefa, vocês vão aproveitar a maior cobertura do Brasil para usar a internet rápida onde estiverem, com a qualidade vivo, além de falar com a maior comunidade em todo o país. Vocês estão vendo esses dois envelopes pretos aí na frente de vocês? Para que a escolha dos quiosques seja justa, cada líder vai escolher um envelope. Esse envelope vai ter definido o local de cada grupo. Boa viagem, boa sorte e principalmente bom trabalho. Vejo vocês no resultado. Quando disseram que a tarefa era aqui no Rio, assim, eu pensei na cidade maravilhosa e ao mesmo tempo que a gente não conhece nada, os nossos contatos não são daqui, mas acho que isso é um aprendiz, né? Cada tarefa é uma dificuldade nova. Quiosque do Pôr do Sol. Quiosque Tony do Coco. Todos que estão aqui são muito bons. A Melina é excelente em montagem de evento. O Júnior tem um fechamento das ideias muito bacana. Então acho que a gente tem tudo para fazer acontecer. Para promover cerveja, olha só, de bate-pronto, você dá uma olhada na cerveja. O que você lembra? Cerveja eu lembro de verão. Lembra Rio de Janeiro? Rio de Janeiro você lembra o quê? Praia. Praia você vê o quê? Aquele calçadão maravilhoso. Olha só, já dá para perceber, né? A combinação. Mulher, cerveja e carnaval, o que vira isso? Cara, vira uma grande festa. E essa festa podia e pode ser feito com a Itaipava. Boa tarde, pessoal. Vou mostrar para vocês um pouco do conceito da marca Itaipava, tá? Itaipava, ao longo da sua história, ela trabalhou alguns ícones que construíram sua percepção de qualidade. Acho que a proposta interessante é trabalhar para conseguir fazer algo que eles não esperam que a gente consiga fazer por ser uma situação tão adversa e superar as expectativas. Tem a fábrica de Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde a água lá é muito famosa. Também, recentemente, a gente tem a história do selo da LA, selo higiênico, né, que é um atributo importante. Qual é o grande objetivo? Trazer essa parte de qualidade que ela tem bem importante, bem definida, para o dia a dia das pessoas. Então, a gente tem a ideia da marca, né, que é a cerveja 100%. Segunda-feira é um dia muito complicado de se vender a cerveja e a pessoa vir à praia e consumir essa cerveja. O Rio de Janeiro hoje concentra a maior parte do volume de Itaipava. Hoje a Itaipava é a segunda marca dessa praça, então a gente sabe que isso vai acabar de alguma forma refletindo para o resto do país. Obrigado, boa sorte a todos. O cara entrou com uma cota de patrocínio. A gente vai fazer essa transação interna, que é a compra da cerveja, que está usando esse dinheiro, que essa é a nossa estratégia, e depois utilizar da melhor forma possível e vendendo o conceito de marca, que seria 100% degustação.
Essa é uma estratégia. Nossa ação se baseia na venda de cotas, que são cotas de pessoa física e cotas de pessoa jurídica. Esse dinheiro tem a entrada na segunda-feira para a gente fazer a comercialização da cerveja e a cerveja vai ficar disponível para quem quiser depois ir até o quiosque para degustar a cerveja. Tem que trazer pessoas na segunda-feira ou então colocar alguma coisa atrativa dentro do quiosque na segunda-feira que atrai pessoas. Então essa ideia da banda, da música, do telão, enfim. Concordo. Até anotei essa. Alguma coisa lá tem que ser legal. Tem. Já vai ter um evento, porque entendeu? Se vai assim... através do patrocínio, não sei. Entendeu? Até lá a gente fecha. Tem que ter alguma coisa, tem que ser. O patrocínio é o plus que vai trazer o dinheiro. Vamos pensar assim. Segunda-feira 100% por Itaipava, entendeu? E aí a gente teria essa pizzazinha aqui. Todas as fatias a pessoa poderia colocar praia, restaurante, quiosque. É uma equipe nova, minha segunda tarefa com eles, mas ainda bem que a gente deu muito bem. Eu acho que isso não vai fazer muita diferença de vir com moral, vir sem moral. Eu acho que a liderança vai ser igual. Atração. Se a gente tiver o Jorge bem, lindo. Se tivesse outra atração, a gente poderia colocar várias coisas. A primeira coisa que a gente vai fazer agora é ir conhecer o quiosque que a gente vai trabalhar. Tony, tudo bom? Prazer, Solano. Segunda-feira. Nós que vamos bater o recorde de vender Itaipava aqui. O local é maravilhoso, nós temos uma ciclovia bem aqui na frente do quiosque. A gente já levantou as primeiras informações aqui com o Tony. Olha só, quem tá na praia quer serviço também. A ideia é exatamente isso. Meu amigo, estamos vendendo um lote aqui de 10 latas e eu já te dou o guarda-sol, entendeu? A ideia nossa é abrir todas as frentes para vender o máximo possível e transformar realmente uma segunda 100%. Eles têm uma venda de 110 latas, mas em média numa segunda-feira. Então a gente quer aumentar muito isso aí. Para ficar 100%, o cara que tá pegando praia, pô, é legal, todo mundo se amarra, mas tem muita gente que às vezes quer alguma coisa para lavar o pé, quer alguma coisa para se banhar. Para ficar 100% mesmo, entendeu? É a cerveja e um serviço. Beba com moderação. Como é que você chama? Ei, Daniela. Alessandra, você que a gente vai conversar aqui sobre um pouquinho por causa do público. A gente pode sentar ali um pouquinho? Ótimo, vamos lá então. Eles chegaram com uma ideia que eu achei bem legal de fidelização do quiosque. E eles tiveram essa ideia de fazer uma venda coletiva. Vai ter uma lista de brindes que a gente vai colocar conforme for chegando. O melhor aqui, óbvio. A ideia inicial é a Mel ficar com a parte de comunicação, porque ela é muito boa nisso, ela é muito boa na parte de eventos. E o Jota comigo, se for o caso, a gente já começar a sair para fazer as vendas. É o pacote da Itaipava, o pacote para você, 100% feito para você. A gente começou a abordar aqui na praia as pessoas que estão aqui próximas ao quiosque. As pessoas estão gostando da promoção, mas a gente ainda não conseguiu vender. Não tem interesse? Não. A gente está com uma ação que chama Estoque 100% Itaipava, que aí ele compra e depois ele continua consumindo. E elas não ficam restritas somente ao consumo local. Ela pode fazer o estoque e depois consumir, que é o valor monetário que a gente espera alcançar muito acima da expectativa. Falei com o DJ, com o Tufi, ele tem balão, vai ver tudo que ele consegue pra gente, eu vou listar pra ele. Ai, ótimo. E esse burburinho que a gente vai fazer, com o microfone, com a comunicação de ponto de vendas, com os brindes que a gente vai oferecer, é aí que a gente espera, então, vender o maior número possível. Nossas peças é um flyer, um adesivo e um banner. Deu pra gente definir aí algumas peças que a gente vai criar. Conseguimos colocar uma diretora de arte no esquema junto com a gente. Acho que essa questão do conceito ficou bacana. Uma segunda-feira 100%. A gente tem que arranjar um som, nem que a gente compre, vá no shopping, compra um microsystem e baixa uma música do domínio público e coloque lá um som. Vai ter que ter som. Mesmo que eu seja DJ, tem que ter um som. Beba com moderação. Bom dia, quem fala? Você, por um acaso, que agencia aí o Jorge Benjot? A gente tinha encontrado com ele no aeroporto, falou, poxa, queríamos fazer um contato com você lá no Rio. E aí ele falou, acessa o meu site lá, procura a minha assessora, empresária. Nós vamos dar cambalhota de alegria se a gente puder ter o Jorge como esse embaixador dessa nossa segunda-feira. Enfim, eu vou te detalhar isso tudo no e-mail. Me passa o teu e-mail aí. É um artista que está acostumado a receber cachê. E, na verdade, nós queremos cobrar uma cota de patrocínio para que ele compre todas as cervejas e a gente possa distribuir isso na praia. Ele falou que, tendo a resposta positiva dele, o assessor de imprensa dele daqui agiliza e abre todas as portas. Talvez a gente esteja perdendo tempo demais com esse negócio do Jorge Benjot. Lógico que se fechar agora, uau, se fechar os 47 do segundo tempo, nossa, vai ser lindo e tal. Mas também não dá para ficar depositando todas as fichas nisso. Beba com moderação. O Jota fechou um patrocínio de R$500 com o Renato. A gente acabou de chegar já no quiosque e a gente vai começar a pré-venda, a gente chamando de plantão. E amanhã, efetivamente, eles podem começar a consumir a cerveja quando eles quiserem.
E aí a gente está fazendo uma ação muito bacana para Itaipava, que é fazendo verão 100%. Amanhã vai ter um DJ tocando aqui, vai ser um evento muito legal que a gente vai fazer. A gente já está fazendo a distribuição de alguns brindes, divulgando a marca, só que a nossa ação começa amanhã mesmo com o que a gente quer fazer aqui. Em relação a entretenimento do público, em relação à divulgação de marca, a gente fez uma condição especial para vender a cerveja. Só que a gente não queria vender uma cerveja. Então o que a gente bolou? Você me dá R$100, fica com 34 cervejas durante 1 mês e meio aqui para consumir a partir de amanhã. A gente não vai atacar só o pacote de venda justamente para a gente não limitar as pessoas que irão comprar a cerveja. Então a gente fez uma promoção pequena também, comprando 2 cervejas, que sai a R$6 as duas, já ganha um brinde, que é o abridor de garrafa. Quer que eu reserve uma pra você? Porque vai acabar. Esse aqui é só pros primeiros. Deixa eu pegar o nome dele, então. Beba com moderação. Infelizmente, não vai ter como o Jorge Benjó fazer ação com vocês. É mesmo? Eu agradeço muito em nome dele, mas realmente não tem como fazer. Qualquer coisa, você me liga. Tá bom, então, Domingas. Um ótimo jantar pra você. Obrigado por tudo. Eu vou dormir sabendo que a ação que nós temos amanhã é uma ação normal de venda de pessoa física. Não é exatamente o que eu queria, que era vender tudo, que era vender o patrocínio. Vamos agilizar aqui, vai. Menos falar seu, mais trabalho. Nós estamos indo lá pro quiosque, estamos levando os brindes. A gente, de qualquer maneira, já vai estar pronto para iniciar a operação na praia, então vamos trabalhar. Bom dia a todos, tudo bem? A gente está dando uma envelopada para ele ficar com toda uma comunicação, identidade visual que converse com o nosso movimento por uma segunda-feira 100% e também ressaltar mais a cerveja Itaipava. Beba com moderação. Na compra de 3 cervejas, você leva esse abridor aqui. E se você comprar 6, você leva o abridor e esse copo. 10 pila leva 3 cervejas, sai menos de 3,50 e leva o copinho. Ó, aproveitando, já que vocês participaram da nossa segunda-feira 100%, a gente vai deixar um imã de geladeira, tá? Pra vocês sempre se lembrarem que a segunda-feira também é um dia de diversão sem comparação. 10 pila. Aí fechou. Leva pelo menos de 2 latas, já bebe a latinha e já leva o brinde. Eu te dou um guarda-sol. São 12 cervejas a R$36, saindo a menos R$3 cada uma. Depois você vai consumindo. Na realidade, a gente aproveitou também da marca Itaipava aqui no Rio de Janeiro por toda a expressividade que tem essa marca e conseguiu ainda melhorar o resultado em vendas. Se você quiser 34 Itaipavas, você pode levar uma barraca ou 4 copos. Beba com moderação. 30? Beleza. Acabaram fechando 30, depois aumentaram para 35. Só a venda desses 35 packs já dá aproximadamente R$1.500. O avental a gente quer, o copo e isso aqui. Quer 2? Tá bom. Legal. A gente já conseguiu R$2.000. A chance da gente conseguir pelo menos 4 já fica mais possível. Tem mais 18 anos? Tem não? Ah, porque se tivesse a gente podia falar contigo. É uma ação que a gente tá fazendo do aprendiz do Roberto Justus. Mas não poderia comprar? Cara, porque a gente não pode vender mesmo pra menores de 18, velho. Você vai longe daqui ou não? Não, eu moro mais de frente, quase não. Então, porque eu ia falar, meu, de repente estiver passando, sei lá, por exemplo, tá passando um senhor, pô, desculpa, eu não posso comprar, tal, o senhor compra pra mim, só até me leva. porque você não vai beber aqui, você vai levar pra tua casa, tal, pra lá, beber. De repente o cara carrega a sacolinha pra você. Mas eu pareço menor? Parece, por isso que eu perguntei na hora. Não, e o pessoal tá filmando, tá vendo? Fica tudo que a gente faz é filmado e não pode mesmo. Então, de repente, se o cara, como a hora de te entregar, aí você vai levar até a entrada da tua casa e já vai entrar direto. Gostei mesmo, cara, do brinde. É legal pra caramba. Você vai pegar o táxi por acaso? Porque se você pegar um táxi, bicho, você te põe dentro do táxi, você te põe a tua cerveja dentro do carro e você vai embora. Então eu vou fazer assim, deixa eu resolver umas coisas aqui perto. Tá bom. Aí eu vou, qualquer coisa eu faço uma... Tá, aí vem alguém de maior aqui e compra isso aí. Beleza. Tá, dá um jeito aí. Fechou, valeu. Até mais Até tarde. já. Valeu. Fim de tarefa, eu acho que para o que passaram para nós, que era uma segunda-feira aqui no quiosque, até a gente surpreendeu com o que a gente conseguiu fazer. Se a gente queria vender tudo, que era 1.080, a gente conseguiu vender 968, e eu acho que a gente fez o que tinha que ser feito. Beba com moderação. De cervejas? Então vou pegar o boné ou a camisa? Camisa. Vai ficar no nome de quem? 2 cervejas, R$6, você já leva abridor. A mecânica também foi super bem aceita pelo Carioca, ele tem vantagem em todos os lugares para que ele consiga consumir Itaipava. Então eu achei muito bacana a nossa ação. Você já sabe da promoção? Você é daqui do Rio? Se você levar 2 cervejas geladinhas, você ganha já o abridor. As 2 cervejas saem R$6. Pô, me amarra em boné.
Um boné não pra me arrumar? Eu não posso. Apareceu um senhor que tinha bebido um pouco além da conta, o que é de se esperar, estando no meio de pessoas na praia, tomando sua cervejinha, já vem a pé de casa. Remix, né? Não arrumar nenhum boné? Não consigo, infelizmente. E a gente lidou com isso numa boa, a gente dava atenção mínimo que precisava, para que ele não se exaltasse, alguma coisa. O boné não vai te fazer falta, pô. Não, mas eu não posso. Eu tô indo contra o que eu coloquei aqui, entendeu? A gente conseguiu vender todas as cervejas que a gente tinha, dada pela Itaipava para que a gente fizesse a ação. Então, expectativa muito bacana e acabamos de encerrar a tarefa. Boa tarde. Renato, Walter, Guilherme, tudo bem? Eu acho que o grupo é um grupo forte. A gente veio aqui para o Rio com uma expectativa muito grande. A gente saiu agora de uma sala de reunião, todo mundo preocupado e, na minha opinião, o resultado foi bacana. Como grupo, a gente trabalhou bastante, fomos muito esforçados em busca de um resultado final bacana e expressivo. Bom, chegamos então ao final da 10ª prova. O Guilherme é coordenador da marca Itaipava. Como é que você viu o tratamento do seu produto e as vendas das equipes? O que você achou? Alguns pontos eu acabei levantando, principalmente pontos positivos. Eu achei que as ações comerciais aqui foram boas. Eles conseguiram buscar alternativas para vender o produto. Aí um ponto que eu achei que vocês poderiam ter feito um pouco melhor, eu acho que a gente conversou muito no briefing com relação ao conceito 100%, a como trabalhar o conceito. Eu acho que isso poderia ter sido feito de forma melhor, né? Bom, as duas venderam mais do que a semana anterior, mas uma, comparada com a outra, foi absurdamente mais. E, no geral, na avaliação do cliente, também tratou do assunto de forma mais interessante. A ideia que levou a essa venda foi uma ideia muito criativa. Parabéns, equipe Sinergia. Vocês venderam 8 vezes mais do que o número de latas da semana anterior. Vocês venderam 20 vezes mais do que na semana anterior. Essa é uma diferença gigantesca de mais do que o dobro. Nós temos aí um desempenho fantástico. Parabéns para vocês, viu? Quanto a vocês, nós vamos nos encontrar na sala de reunião. Nós temos muitos assuntos a tratar. Um deles, que quem me conhece no Aprendiz sabe que me incomoda profundamente, quando nós estamos falando de mexer com a legalidade de ações ou não. A perda da prova não foi diretamente relacionada a esse assunto, mas é um assunto importante da gente tratar na sala de reunião. Quem foi o líder da tarefa? Renato. Quem foi para você que vai merecer levar esse prêmio entre o Júnior e a Mel? Muito difícil, porque os dois trabalharam muito bem. Para mim ficou claro que a diferença foi o número, o valor, então eu vou dedicar o prêmio ao Jota. Jota, você vai ter um prêmio muito divertido. Eu quero saber se você gosta de cinema. Adoro. E o Cinépolis, para quem é cinéfilo, é a maior operadora de cinema da América Latina e vai te dar um presente, um cartão, que permite que você veja gratuitamente todos os filmes que você quiser até o final de 2014. Nossa! Com quem você quiser levar, você e um acompanhante, em qualquer sala, em qualquer sessão, incluindo sala VIP, sala Macro XZ, IMAX, 4DX, em mais de 25 cidades do Brasil, não precisa ser em São Paulo. Tá bom isso não? Bom, qual é a recompensa de vocês três? Vocês vão viver uma experiência única. Vocês vão correr de kart. Só que vocês vão correr de kart com o meu grande amigo e bicampeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi. Vai ser no Kartódromo de Aldeia da Serra, que vai estar exclusivamente fechado para vocês, uma estrutura fantástica de padrão internacional, que também abriga eventos corporativos, diversos tipos. O Emerson vai chegar literalmente voando, ele vai chegar de helicóptero lá para encontrar vocês, e aí ele vai vir com o comandante Cassiano da Voesp. Eu espero que vocês curtam, mereceram, tá? Vejo vocês na próxima prova. Sala de reunião. Infelizmente, um de vocês vai ter que nos deixar, temos assuntos a tratar. Obrigado a Itaipava, Guilherme, muito obrigado pela participação mais uma vez de você. Segunda prova do nosso cliente. Walter, Renato, até a próxima. Valeu, obrigado. Sinergia! Em todo negócio você tem que ser exigente, você tem que amar o que você faz.
É verdade. E no meu mundo de automobilismo é igual. O empresário de muito sucesso, ele é muito detalhista. E o detalhe pode você fazer acertar ou errar. Né? Você imagina milhares e milhares de pilotos do mundo inteiro querendo chegar à Fórmula 1 que só tem 20 e poucos pilotos. Nossa. Ele muito atencioso, começou a cumprimentar todo mundo na pista. Tem gente aqui que sonha, como ele falou, andar num Fórmula 1, por exemplo, que ele foi bicampeão mundial. Com certeza vai me dar uma energia muito grande para o futuro aqui na competição. Tem que sonhar grande e tem que ir para frente, a competição. E nunca se limite no que você acha que você não consegue mais que aquilo. Mas você consegue, você tem um conteúdo muito maior que você pensa. Em vez de você sair aberto depois da primeira curva, você sai por dentro. Ter o Emerson aqui, as dicas dele foram assim, essenciais pra gente. E óbvio que eu vou competir, imagina que eu vou brincar só. Vou tentar me segurar pra não rodar na curva. O meu objetivo é aqui, não rodar na curva. Era para menor de idade, não? Os promotores foram totalmente treinados para que não efetuassem nenhuma venda a menores. Não seríamos irresponsáveis de maneira alguma para realizar alguma atividade que fosse irregular ou proibitiva. E eu, pelo menos, as vendas que eu fiz, que eu me lembro, foram todas para pessoas de maior idade. Rolou uma competição porque a Mel é muito leve. Logo na saída ela foi, quase passou o Emerson, tive que ir atrás. Só que na primeira curva, quando ela percebeu que eu estava perto, ela rodou. Não sei que dia que eu poderia encontrar com o Emerson Fittipaldi e ter a honra de correr com ele em um kart. Olha, o Júnior foi muito bem, ele já tinha andado de kart. E no último S, ele estava errando a tangente, estava muito aberto, ele perdia muita velocidade. As meninas eu tentei puxar no começo, mas para elas foi mais difícil, elas nunca andaram de kart. É como qualquer esporte, você tem que estar se divertindo, elas estavam muito tensas às vezes. É uma emoção ou inimaginável, assim, um momento desse. Vamos, nossa aeronave está pronta, o nosso copiloto está pronto também, estou à disposição para a gente finalizar. Essa é a equipe Sinergia em primeiro lugar. Uou! Se tivesse que apontar alguém que realmente a gente sente, às vezes, um pouco de dificuldade ao longo das tarefas, eu apontaria o Guilherme para deixar o grupo. Eu acho que é bem mais tranquilo trabalhar com o Evandro e com a Maitê do que com o Guilherme. Boa parte, principalmente o Evandro e o Solano, acho que eles depositaram muita confiança no Jorge Ben. Isso pode ter sido um ponto fraco nosso também. Boa noite. Boa noite. Walter, Renato. Boa noite. Tudo bem? Muito bem, equipe Flecha. Temos muita coisa para conversar. Antes de mais nada, vocês têm noção daquilo que eu comentei sobre ética, leis? Tem noção do que eu estava falando, do que eu me referia? O que você acha? Chegou a considerar também alguma questão de como a gente está trabalhando bebida, que é uma coisa, tem álcool, enfim, pudesse ter sido alguma coisa, alguma abordagem que a gente fez com alguma pessoa que não deveria ser abordada. Só que aí a gente conversando chegou à conclusão de que ninguém se lembra disso. Na verdade, assim, a gente acha que o grupo todo teve uma preocupação muito grande ao longo de toda a prova de se certificar daquilo que realmente poderia ou não ser realizado, né? Até inclusive quando a gente foi, como a gente até ampliou o nosso raio de ação, né, que estava limitado ao quiosque na orla, mas aí fomos inclusive para as barracas, que eles têm algumas barracas na praia. A gente se certificou, todos tinham autorização, e a gente perguntou, assim, por diversas vezes, olha, tem tudo certo, o pessoal pode trabalhar tanto para o proprietário do quiosque como para o pessoal das barracas. E algumas coisas, Roberto, foram dadas para nós através da Simone, que é a pessoa da Orla Rio, né? Questão do som, por exemplo, a gente até queria fazer um bloco lá Para.
perde tempo com isso agora, porque nós vamos ter tempo para discutir isso durante a prova, porque não é nada disso que eu estou me referindo. O que eu estou me referindo é muito, mas muito mais grave do que isso. E aí eu fico duplamente, triplamente decepcionado com o que ocorreu nessa prova, a ponto de perder a paciência. Eu estou me controlando perto do que eu estou chateado com o que foi feito aqui por essa equipe, particularmente por um elemento da equipe, sob complacência de outro elemento da equipe. E vou explicar. Nós fizemos uma interferência proposital nas duas equipes. Essa interferência consistia em, número um bêbado simulado iria fazer uma interferência no quiosque para atrapalhar, no sentido da palavra mesmo, o trabalho, para ver que tipo de reação aqueles que estão administrando o quiosque têm quando uma intempérie dessa surge na frente das pessoas. Então, essa era uma forma de julgar, de avaliar vocês. A outra interferência era um menor de idade que iria fazer uma abordagem para ver qual seria a reação da equipe em relação à venda de bebida alcoólica proibida por lei no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Não basta uma lei, tem duas. Coube o sorteio, que o bêbado foi interferir com o Grupo Sinergia, eles conseguiram contornar a situação, e o menor de idade, alguém lembra dessa abordagem de menor de idade? Eu lembro de um... Agora você lembra, senhor Solano. Mas a gente não vendeu para ele. Você não vendeu para ele? Não vendemos. E o que você fez? Não, eu lembro também do menor, mas ele não foi vendido a bebida para ele. Não foi vendida a bebida para ele? Se fosse com alguém maior. Mas por que não foi vendida a bebida para ele? Porque ele era menor de idade. Era por isso. E qual foi a sugestão que foi feita para o menor de idade? Que ele voltasse com alguém de maior, porque a pessoa de maior poderia comprar, porque não seria necessariamente para ele. Que ele voltasse com alguém de maior. Então a primeira sugestão de vocês é que o menor consiga obter bebida alcoólica através de um maior de idade. Essa é a primeira sugestão, absolutamente infeliz. Quem fez a sugestão? Eu não lembro do diálogo, mas eu acho que eu falei isso. Segunda sugestão, vamos dar uma olhada? Vamos. Melhor do que falar? Vamos ver. Tem mais 18 anos? Tem não? Não. Ah, porque se tivesse a gente podia falar contigo. É uma ação que a gente tá fazendo do aprendiz do Roberto Justus. Mas não poderia comprar? Cara, porque a gente não pode vender mesmo para menor de 18, velho. Cara, queria de verdade, assim. Eu até entendo a situação, já fui há pouco tempo atrás de menor, mas é porque não dá mesmo, não pode. Não, bem deixou. A gente tá aqui até as 18. Pensa, sei lá, se você quiser, aonde você vai longe daqui ou não? Não, eu moro mais na frente, quase que então eu ia falar, de repente se estiver passando, sei lá, por exemplo, tá passando o senhor, desculpa, eu não posso comprar, tal, o senhor compra pra mim, só me leva. Porque você não vai beber aqui, você vai levar pra tua casa, tal, pra lá, beber. De repente o cara carrega a sacolinha pra você. Para um minuto. Para um minuto. Para, deixa a imagem aí. Primeira abordagem. Você não vai tomar aqui, você vai tomar na sua casa, chama alguém, uma unidade pra comprar pra você, com a marca Itaipava estampada na roupa de vocês, uma das coisas mais graves que tem no país. É a venda de bebida alcoólica para menor, independente de quem comprou. Não é o ato de o menor comprar, é vocês que representam naquele momento a marca Itaipava estão oferecendo ao menor de idade para que burle a lei através de um maior que viesse comprar. Podia ser menos grave pelo fato de que vocês não estão oferecendo que ele venda e que vocês não entregaram o produto na mão dele. Mas vocês... na verdade, se você pensar que permitir o uso de bebida alcoólica por menor de idade é contra a lei, você, até por terceiros, você não pode estimular esse consumo. Não, Roberto, deixa eu até me colocar mesmo, porque eu estou participando aí. São dois pontos. Muito aí. Primeiro porque existe uma interpretação. Se você me perguntar, sinceramente, qual é a idade que uma pessoa pode consumir a bebida alcoólica, eu não sei te responder se é 18, 21 ou 23. Até como o nosso pessoal do grupo com 23 anos não pôde manusear a bebida. 23? Não, então eu não sei. 25 é o número para propaganda, para ser garoto. Isso é CONAR, isso é coisa do mercado publicitário. Não, então, isso eu não entendo. É 18 anos. Então, mas ele tem 18 anos. Aí o que ele disse foi... Ele tem 17. Não, ele falou que tinha 18 anos. Falou Roberto, pelo menos... Falou que é menor de idade. Falou até e o Solano falou, então não vou poder vender para você. Pra mim, ele tinha 18 anos de idade. Mas se ele tinha 18, por que você não vendeu para ele?
Porque eu não sei o que determina a legislação, Roberto, se é 18 ou 21. Você não se preocupou, eu tinha dúvida, ele me falou, poxa, mas eu realmente gostaria de comprar cerveja e eu adorei os brindes. Aí eu falei, olha, você menor de idade não pode. Então, se você tiver... Então é menor, então não tem 18. Desculpa, eu tô me colocando mal. Só um minutinho. Se você não pode comprar, como eu cheguei, já havia essa conversa em andamento, eu falei, olha, ele, puxa, mas eu queria muito esse brinde. Eu falei, olha, você não pode comprar aqui. Você não pode. Eu tenho dúvida, volto a dizer, eu tenho dúvida. Eu não sei se é 18 ou 21. Pra mim, ele tinha 18 anos de idade. Ele não te falou isso? Ele não falou isso em nenhum momento. Renato, eu entrei na conversa... É 18 ou 21 você tem dúvida? Não. Se fosse 17 eu entenderia a tua dúvida. Agora 18 ou 21 é pior ainda. Então 21 é que ele não tinha mesmo. Não, Roberto, o que eu estou dizendo é... Eu cheguei no meio da negociação. Foi dito, olha, eu gostaria de levar os brindes. Olha, eu vou para minha casa. Eu falei, olha, você não pode comprar aqui. O Solano já tinha dito, você não pode levar. Eu falei, se você quiser levar, você pode comprar as 3 latinhas, levar o brinde, mas alguém tem que comprar para você. Você não pode. Então, agora espera, que vai piorar. Vamos ver o que você vai fazer agora. Eu não estava indo nem agora pra casa, eu ia resolver outras coisas. Você vai pegar o táxi por acaso? Porque se você pegar um táxi, bicho, eu te ponho dentro do táxi, eu te ponho a tua cerveja dentro do táxi. Te ponho dentro do táxi. Se você pegar um táxi, eu te ponho dentro do táxi. Roberto, não falou também? Roberto, veja só, a conversa está sendo levada por um lado, eu fico incomodado. Para que lado está sendo levada? Não, a conversa está sendo levada para conversa que você espera fez. um pouquinho, Roberto. Ele disse que estava muito interessado nos brindes. Você não ofereceu para ir até o táxi e pegar o produto para o menor de idade? Não é essa a questão, Roberto. Ele falou, eu claro quero... que é essa a questão. Ô, Renato, quer ver de novo? Só não precisa ver de novo. Você não ofereceu? É que a coisa está sendo mostrada de uma maneira... Que maneira? A maneira que aconteceu. Onde eu estou incentivando um jovem a consumir álcool. Isso eu não faço, não tem motivos para fazer. Você disse a ele que você for até um táxi, eu te ponho a bebida dentro do táxi. Não foi dito isso. Volta! Não, mas não é questão de voltar. Eu quero ouvir de novo, eu quero ter certeza. Não é, foi dito Volta isso, Roberto, mas não com essa... Mas eu quero ouvir com essa, com que tom foi dito isso, por favor. Eu quero voltar. Eu quero ver de novo. Tem mais 18 anos? Tem não? Porque se tivesse a gente podia falar contigo. É uma ação que a gente está fazendo do aprendiz do Roberto Justus. Mas não poderia comprar? Você vai pegar o táxi por acaso? Porque se você pegar um táxi, bicho, eu te ponho dentro do táxi, eu te ponho a tua cerveja dentro do carro e você vai embora. Eu te ponho a cerveja dentro do táxi, você não falou? Roberto, ele está falando. Se você pegar um táxi, eu te ponho a cerveja dentro do táxi, está dentro para o menor de idade e você não falou, Evandro. Roberto, foi dito, ele deixou bem claro que ele queria os brindes da ação. Você deixou bem claro, ele nem colocaria a cerveja. Como é que então, sabe o que você podia ter feito? Sabe o que você podia ter feito? Você, muito sinceramente, pega a porcaria do brinde e dá pro menino. Sim. Qual é o problema? Olha aqui, quer saber? A nossa ação, tá, você não pode beber cerveja? Tá aqui o brinde, leva o brinde pra casa. Traz um amigo seu, mais velho, 18, pra vir aqui com a gente. Você recomenda a gente aqui, essa ação tá bacana e tal. Tá aqui o brinde pra você, pra cerveja, esqueça. Pega um táxi que eu ponho a cerveja lá dentro. Vou falar pra todo o Brasil ouvir. Um dos caras mais íntegros que eu já conheci. Conheço você há quantos anos? 8 anos. 8 anos. Você não é um cara pra fazer um negócio desse. Mas o que deu na sua cabeça, Evandro, um dos caras mais sérios que eu já conheci? Não tô falando isso pra te agradar, não, porque eu não preciso disso. Não precisa. Você é um dos caras mais íntegros, mais sérios, pai de família, que jamais poderia fazer uma bobagem desse tamanho, Roberto, neste programa com a marca do meu cliente. Então vamos lá, eu estou aqui falando desde o início porque me incomoda profundamente. Existe uma coisa que eu aprendi na minha vida que é: a ação foi dolosa ou não dolosa. E eu quero deixar bem claro para você, para o Walter, para o Renato e para todo o Brasil, que não há dolo nessa história. Primeiro lugar, ele não levou a cerveja. Segundo lugar, ele deixou bem claro que ele queria os brindes. E agora fica mais claro, era muito mais fácil, pega o brinde e vai embora. Eu volto a dizer, não houve dolo, eu não incentivo o jovem a consumir bebida alcoólica. Eu não tenho dúvida que você não faz isso, mas você fez isso nesse programa. Então, esta imagem, esta situação específica... Daqui a pouco você vai dizer que essa imagem nem existe. Não, claro que existe, Roberto, é notório, nós assistimos juntos. Agora o que eu quero deixar claro é, respeito absolutamente a marca Itaipava. Evandro, nós respeitamos. Você respeita a marca Itaipava? Eu vou repetir aqui, você é um cara decente que eu te conheço, sei quem você é, só que neste programa você fez algo que é intolerável e inaceitável. Eu não vou nem esperar a segunda parte da sala, você mesmo se tirou daqui com essa ação, Roberto. Você está demitido, Evandro.
pode ir para casa agora, infelizmente. Porque você é um grande concorrente desse programa. Na próxima vez da tua vida, quando acontecer um negócio desse, você pensa 2 vezes antes de fazer uma bobagem que não combina com você. Roberto, não desculpa, combina com você. Você está sendo minimamente injusto comigo. Você acha isso? Então deixa o Brasil julgar se eu estou sendo injusto com você. Roberto. Você fala, se você não tivesse falado a segunda parte, a primeira já era terrível. Mas quando você fala para um jovem de 17 anos, traz um táxi para cá, que eu coloco a cerveja dentro do táxi para você, desculpa, você está corrompendo esse jovem, está dando mau exemplo para esse jovem e para o meu cliente, para Itaipava. Desculpa, eu vou rebater porque eu não corrompi esse jovem, eu não corrompi a marca Itaipava. Você propôs isso. Não, Roberto, eu seria injusto com os outros participantes nesse momento se eu não punisse essa ação severamente como eu estou punindo. Eu não vou concordar e com eu não vou terminar a sala de reunião, porque ainda vou discutir com você essa prova e nós vamos até o fim. Isso foi uma ação isolada de um cara que tinha enorme possibilidade de ganhar esse programa. Roberto, um dos melhores e mais chateado, favoritos participantes. Eu estou muito chateado. Eu estou tão chateado ou mais do que você. Trouxe você de volta a esse programa sabendo do que você é capaz. E você fez uma coisa fora do teu ato comum. Eu não vou falar isso para amenizar o que eu estou fazendo. Eu sei que você não é esse cara. Roberto, você está cansado, está sob pressão. Eu não sei o que te aconteceu. Mas ali deu um tilt no Evandro que eu conheço. Então você, por favor, aceite que você fez isso e não tem como não aceitar, porque foi um ato absolutamente inaceitável. Quando me mostraram e falaram isso, eu fiquei remoendo a história para dentro. Eu não acredito, quero ver. Quando eu vi, eu me choquei. Eu não tenho outra forma de punir você nesse programa. Você não tem como continuar nesse programa depois de ter Tudo bem, Roberto. Veja só, eu concordo, mas não aceito. Você está pegando a coisa sem entender a essência. O jovem ficou implorando porque eu gostaria de... Dá o brinde pro cara, pô! Eu sei, mas eu errei em não dar o brinde. Então você errou, então paga o preço do teu erro. Mas agora, desculpa... Você vai oferecer cerveja pro cara por causa do brinde? Roberto, mas não está sendo justo. Você deveria... Quer dizer, o cara que tenta assassinar alguém, se a arma falhou, ele é menos culpado que o Roberto, por favor, eu tenho só porque você não fez... Roberto, caramba, eu só estou dizendo, não é a coisa mais grave do planeta. Não vai acabar com a sua carreira, não tem porquê. Não, mas não é essa a questão, Roberto. Você cometeu um erro. Agora, Roberto, só... Feia não reconheceu o erro, pior ainda. Roberto, eu não estou dizendo isso... Eu diria, se fosse você, diria assim... E não é possível, eu acho que eu estava cansado, estressado, como que não passou pela minha cabeça? Agora, me dizer aqui, se você não sabe se é 18, 23 ou 20, aí ele começa a besteira. Roberto, eu não posso aceitar. Eu estou te explicando que era um PEC. Bom, já foi. Vai para casa, vai curtir sua família. Eu abri mão de muita coisa para estar aqui e eu vou te dar a minha opinião sincera. Você foi injusto comigo. Tudo bem, Evandro, essa é a sua opinião. Eu não acho que eu fui. Eu não acho que eu fui. Eu fui obrigado a agir. Você foi injusto comigo quando você me decepciona. Roberto, eu não estou dizendo que isso é certo, que o que está sendo mostrado aqui é certo. Lamentável. Olha, eu estou muito chateado. O programa Aprendiz perde com a tua saída e eu não tenho outra saída. E já foi. Agora vamos parar porque nós vamos acabar nos desgastando à toa. Infelizmente. Está muito chateado? Posso te garantir que eu também estou. E os meus conselheiros também, que tinham em você um grande participante. O que me deixa mais chateado, só para eu fechar, eu não vou falar mais e não quero interromper. O que me deixa mais chateado é eu sair em cima de uma imagem que não é verdadeira e não é da minha pessoa. A imagem não é verdadeira, Evandro Vanzato? A imagem não é verdadeira? Nós montamos a imagem. A maneira como foi colocada a coisa, o contexto geral. Desculpa, isso está resumido em 1 minuto. Esse menino ficou 5, 10 minutos, o Solano foi testemunha, dizendo, nossa, mas eu quero muito levar o brinde. Talvez porque esse era o grande papel dele. E isso é sequência de imagem, não tem nenhuma edição ali. Não que vocês falaram 1000 outras coisas, depois eu peguei essa cena. O que tá lá, tá lá. Roberto, 1 minuto e 40 sem edição. Eu falei, não me cortem nada, me coloca desde a hora que o Solano começa a falar com o menino, até a chegada do Evandro, até o Evandro começar a falar e começar a sugerir coisas. A primeira, compre com adulto, chama um cara e compra pra você. Tipo, estimulando o consumo é contra a lei, não é precisa vender para ele. Estimular consumo a menor de idade. E outra coisa, o nosso dossiê fala claramente que qualquer coisa, qualquer atitude que vocês vão tomar contra a lei é proibida no nosso programa. Tá? Tem que respeitar as leis vigentes do país. Essa é uma das principais. Eu não obriguei você a fazer isso. Quem fez isso foi Evandro Vanzato. Quem se tirou do programa foi você. Sem dolo, Roberto. Bom, nós vamos continuar a sala. Tchau para vocês, cara. Que fique registrado para o país inteiro que eu sou uma pessoa íntegra, que eu não ofereço e não... Ô, Evandro, eu tenho 2 filhos, cara. Presta atenção que eu vou te falar. Eu vou terminar hoje. Eu sou um homem público, Roberto. Eu trabalho na cidade de Santo André. Isso é a maneira como isso está sendo colocado.
Desculpa, eu sou empresário, eu sou um homem público. A maneira como eu estou saindo do programa dessa maneira, desculpa, você não viu 1/10 do que eu tenho feito e você não avaliou 1/1000 do que foi a minha vinda para cá. Desculpa, eu vou repetir o que eu te falei, você não foi justo comigo, isso é um trecho mínimo, eu não estou recusando, eu não estou dizendo que nada, é algo completamente sem dolo. E eu aprendi isso na minha vida, quando alguém faz algo sem dolo, essa pessoa merece minimamente uma análise melhor do que aconteceu. Eu não fiz isso, eu não estimulo bebida, eu cumpro as leis desse país. Se tem uma coisa que eu faço com orgulho na prefeitura de Santo André, é não pegar um centavo. Eu abri aqui dizendo o quê? Quando eu comecei a falar de você. Mas olha só como sai a demissão. Ué, você sai da demissão porque você cometeu um erro. Você cometeu um erro. Não é que você não roubou ninguém, você não é ladrão, você não pegou dinheiro de ninguém. Desculpa. Agora, um erro como esse, um deslize como esse, de tentar vender bebida alcoólica, merece, sim, ser punido dessa forma. Seria muito injusto com os outros participantes. E ainda vamos discutir aqui essa sala e vamos falar nessa sala, ainda vai longe. Nós ainda vamos ter a segunda parte da sala e quero ver quem é que vai sair junto com você. E você tem que tomar muito cuidado agora, porque você viu como você estava parte envolvido nisso. Vamos conversar sobre isso. Roberto, eu poderia ser demitido em qualquer outra situação, menos uma situação dessa. Pô, mas não foi outra situação. Roberto, você foi demitido nessa situação. Roberto, o que eu vou fazer? Roberto, Você acha que eu procurei essa situação? Eu estava lá do teu lado, dizendo no seu ouvido, ofereça cerveja no táxi para um jovem de 17 anos. Eu falei isso para você. Por mais que nós tivéssemos mandado o jovem para lá, foi intervenção nossa, sim. Eu fui honesto e disse, foi um teste com vocês. E você não passou nesse teste. Por ganância, por vontade de acertar mais, por vontade de vender mais cerveja. Eu não sei o que passou na sua cabeça. Por vontade de realizar o sonho do menino de levar o brinde. E aí você me diz, por que não entregou? Entrega o brinde, sim, você ainda fala do brinde. Você continua falando do brinde. Não é o brinde. Porra, por causa do brinde do menino, você comete uma quase ilegalidade. Você não cometeu porque você não vendeu. Mas você criou todo o ambiente para isso. Tá, gente, Guilherme, sucesso. Em primeiro lugar, eu tô sem clima nessa reunião nesse momento desse jeito, né? Eu tô totalmente sem clima, eu tô totalmente... tô muito irritado. Eu pessoalmente fiquei bem também. Eu tô sem clima, então acho que essa discussão vai ficar... Assim, eu vou só pontuar rapidamente algumas coisas e vou pedir depois que você diga quem você vai trazer para a segunda parte da sala. Para mim, a primeira sala já foi. Só dizer, primeiro, vocês fizeram um material de razoável qualidade, né, Walter? Vou até deixar vocês falarem um pouco mais, vocês nem falaram hoje. Material de boa qualidade, não é nem razoável qualidade, aquele material promocional que vocês criaram, 100%. Os caras tiveram uma ideia que foi o seguinte, e aí não sei se vocês não sabem disso ainda. A ideia deles foi assim, por que eles venderam muito? Eles tiveram uma ideia, que aliás foi do... Júnior. Do Júnior. Que, sabe quando você vai numa boate, num lugar e você tem a tua garrafa? É a venda meio que em consignação, significa o seguinte, eu vendo, prepare o seu verão 100%. Compre agora e vá consumindo. Essa é uma coisa que a gente buscou fazer, que foi o movimento que se perpetuasse, né? Mas a gente trabalhou a segunda-feira, eles não. Vocês buscaram uma estratégia que teve duas pontas, uma branca e uma negra. A tentativa de vender todas as 1.080 cervejas de uma vez só por um preço exorbitante, inicialmente de R$50 mil, que para um hotel, que equivaleria a 3 meses e meio de uma das melhores suítes do hotel, então um preço absolutamente exorbitante. Depois vocês mudaram, mas essa era uma estratégia. E a outra era vender a lata individual para o consumidor final. Então uma estratégia de atacado absoluto, outra de varejo absoluto. Eles adotaram uma estratégia cinza de atacarejo. Vender mais quantidade, essa é a expressão. Essa era a minha pergunta que eu queria fazer. Vender mais quantidade para o consumidor final, essa é uma estratégia que é conhecida no mercado por atacarejo, que é fazer o consumidor, pessoa física, comprar como as pequenas empresas compram, em quantidades maiores, estocando para consumir ao longo do tempo. A nossa ideia passava por isso quando a gente colocou a segunda-feira num dia para você ter um dia 100% ou abastecer o seu final de semana 100%. Que teve uma venda que a Maitê fez de R$1.500. Então meio que entrou por isso, mas a gente não caiu nessa ideia. Aliás, vocês só chegaram no volume de venda porque a Maitê vendeu para uma pessoa algo inusitado de 40 Era um grupo de pessoas. Mas também, lembrando que normalmente isso não ocorre, tá certo? Mas a gente vendeu para eles 400 e poucas latas, e no total a gente teve 968. Então se só tivesse 600, a gente teria aumentado em 6 vezes a venda. Bom, patrocínio, usando um outro patrocinador para misturar com o patrocinador, eu num primeiro momento achei ousado, e até nós estávamos conversando, porque a gente acompanha muito a distância vocês. Eu falei com o Walter, e alguém ligado à Walter ainda falou para mim, eu corto a jugular que eles vão conseguir num domingo vender por R$50 mil.
com patrocínio. Eu falei, bom, eu quero ver como eles vão tratar Itaipava nessa história. Vocês tiveram algumas ideias fora do planeta, não fora da caixa. Achar que pela primeira vez vocês iam criar o patrocínio inverso. Ou seja, marcas patrocinam o artista. Vocês queriam que o artista Jorge Benjor patrocinasse a marca. Essa era a segunda coisa que eu ia dizer. Como que vocês queriam tirar dinheiro? Não, eu levantei a mão, porque mas o tempo inteiro eu fui contra isso e ainda falei, vocês são loucos, o Evandro. Eu falei, olha, e aí eu ainda fui taxada de Maite, não, vai dar certo. Eu falei, vocês estão subvertendo uma lógica. Para tomar o tempo dele, para ir à praia, para se aliar a uma marca de cerveja, por melhor que seja a marca, e é. Quer dizer, o cara quer receber. Não faz agora, se conseguir de graça uma participação dele, já é o Nirvana. Líder. O argumento porque eu voto no Guilherme, que na tarefa passada eu já tinha comentado isso, mesmo a gente tendo ganho, e agora eu vejo a mesma coisa. Ele às vezes se apega demais a uma ideia, quando a gente tem que pular para a próxima, ele se apega demais na ideia e é um pouco difícil de sair. E tem outra questão aqui, por exemplo, ele dá uma ideia que às vezes é boa, mas não cabe. E ele fica meio, às vezes, um pouco magoado quando a ideia foi negada. E eu acho que isso às vezes atrapalha o clima da equipe. Então, você quer salvar a Maite da história? Sim, eu tenho que ser justo, porque eu já iria salvar a Maite. Se a gente vencesse a tarefa, eu iria dizer que essa venda dela fez diferença, então não seria justo trazer ela. Então, apesar de que se olhar estatisticamente, a sua chance aumenta para 50%. Aumenta. Porém, eu concordo com você, porque se alguém foi responsável pela venda de quase metade numa negociação das latas de cervejas que eles conseguiram, foi a Maite, ela não merecia de jeito nenhum. E eu tenho que ser justo com isso, então eu voltei o Guilherme. Para o chefe da FTC, e Guilherme e Solano, aguardem lá fora, eu chamo você. Bom, Walter e Renato, eu vou ser muito sincero com vocês, eu me perturbei nessa sala, porque tenho um carinho grande pelo Evandro, uma admiração pela postura sempre muito idônea que eu via nele, né? E nós não podemos deixar passar isso, seria muito injusto com o resto da equipe que eu deixasse ele continuar no programa. Então, uma demissão já foi feita. Desses dois que sobraram, começar com você, Renato, você demitiria o Solano como líder ou o Guilherme como participante? Na minha percepção, o problema como um todo ainda não está solucionado, porque o líder da equipe era o Solano, ele tinha conhecimento do que estava acontecendo e eu acredito que ao líder não basta discordar, é preciso impor. Ele era o líder da equipe, presenciou a cena acontecendo e a transação só não se concretizou pelo desinteresse do menor. Isso é imperdoável e eu acredito que é tão imperdoável que mesmo um jovem talentoso e competente e uma promessa como o Solano não merece continuar no aprendiz depois de uma ocorrência como essa. Ok, Walter Longo. Se eu tivesse que demitir mais alguém e coubesse a mim esse poder, eu diria, por favor, chama ele de novo aqui, demite de novo, para que fique claro para o país que isto é inadmissível, independente de todo o carinho, todo o respeito e admiração que a gente tenha pelo Evandro. Francine, peça para entrarem, por favor. Vocês já podem voltar para a sala de reunião. Obrigado. Muito bem. Temos uma sala atípica desde o início. Temos dois participantes, dois bons participantes. E no teu caso, Solano, um agravante de também ver até que ponto você não foi conivente como líder com o Evandro naquela cena que nós assistimos, onde você estava fisicamente presente. Na hora da sala de reunião de acusar o líder de alguma coisa, todo mundo acusa, né? Porque o líder não teve pulso, não sei o quê. Só que na hora que as pessoas se tornam líderes, elas não agem com o pulso que deveriam. Porque naquela hora o presidente da Flecha era o Solano. Outra coisa pior, no caso dele, é estar ao lado, ouvir o diálogo e não interromper. Não, e pior, eu abro essa sala de reunião e pergunto, vocês têm noção do que aconteceu de errado? O líder estava presente naquele momento, mas viu a cena e não se referiu. Não lembrava das palavras do Evandro de pode colocar o táxi central. Eu realmente não lembrava. Eu lembrava do que eu comentei, que não podia, né? À toa, quando acabou a ação. Você não lembrava também dele ter dito que chama alguém de maior de idade para comprar o serviço? Não lembrava. Tô falando a verdade, não lembrava. Sim, mas eu quero. Mas aí onde eu quero dizer que, assim, por esse motivo que eu não fiquei rebatendo como ele rebateu. Porque eu entendi que mesmo o pouco não que eu disse, não pode, eu devia ter tomado um pulso maior. Então não caberia a mim ficar rebatendo, ficar mudando a história. Por isso que eu aceitei, realmente foi um erro. Peço desculpa, de verdade. O fato de você sequer ter se lembrado disso quando a gente começou a discutir o assunto. Você deve analisar isso com muito cuidado. E o Guilherme foi o único que falou aqui que deve ter alguma coisa com bebida alcoólica. Falou?
Comentei. Só que você não estava lá, você não viu essa cena? Não vi. Você nem sabia que isso aconteceu? Não, mas você estava na gráfica até 2 horas da tarde. Inclusive teve essa questão, até a gente falando da venda da Maitê, acho que foi uma venda que realmente foi uma venda de ouro, deu certo, só que a gente teve uma divisão, então acho que eu não posso nem atribuir esse resultado mais expressivo a Maitê, apesar de ter sido ela, porque a gente tinha uma divisão de trabalho mesmo. Então, enquanto isso, eu próprio... Enquanto isso, segundo eles, segundo todos, você ficou lá perdendo tempo insistindo. Eu atribuo que ela estava lá, ela que aproveitou o momento e ela fechou deixa eu entender seu raciocínio. Se você tivesse ido para um hotel, conseguido 50 mil reais, viesse com uma bolsa de dinheiro, alguém dissesse, eu não posso atribuir ao Guilherme esse dinheiro porque foi feita uma divisão de trabalho. Talvez eu tenha me expressado mal. Não é verdade. Você se expressou bem, só que você colocou mal. Porque é o seguinte, cada um tem uma atribuição. Ela cumpriu a dela brilhantemente. Você não cumpriu a sua, cadê o patrocínio? Eu quero encerrar essa parte da sala. Eu hoje estou num clima muito ruim, azedo, estou com um gosto amargo na boca. Hoje eu detestei o que aconteceu aqui. O jogo tem que continuar, isso aqui é um processo muito sério. Contra toda a minha vontade eu tive que fazer isso com o Evandro. E ao mesmo tempo eu não posso negar que houve uma coparticipação nessa história tua, Solano. Porque você estava naquela cena, você permitiu que a cena continuasse. Grande parte da demissão dele poderia ter sido evitada se você tivesse abortado aquele momento, coisa que você não fez. Então, eu tomei uma decisão muito pensada e muito séria em relação a você, que leva em consideração ao mesmo tempo de você ter dito no primeiro momento que você não ia vender bebida alcoólica. Então, eu considerei você fraco, porém, o conjunto da tua obra ainda me faz te dar a tua terceira oportunidade, né? Porque na segunda você teve agora, e a terceira eu estou te dando nesse momento. Eu tinha tudo para te demitir nessa sala. Você compromete um andamento importante teu aqui, pelo fato de ter pecado agora com essa atitude, com essa falta de atitude sua, quando você não teve vamos dizer assim, um pulso firme para evitar, como líder, que um liderado seu cometesse um equívoco do tamanho que o Evandro cometeu. Mas o conjunto da tua obra te dá essa oportunidade, você aproveita ela bem. Você está na minha mira com essa história de hoje, tá? E Guilherme, eu vou ter que falar que você também vai continuar. Eu não vou demitir os dois, vai sair só o Evandro. Roberto, com a correria que a gente está aqui, você fala um negócio desse, o coração já estava assim, ó. Eu sei disso. A minha ideia não era te assustar, a minha ideia era dizer, aproveitem essa oportunidade, voltem para aquele hotel. Muito obrigado. Até a próxima prova. Obrigado. Obrigado, boa noite. Bom, grandes emoções nessa sala. Emoções não agradáveis, mas emoções. Eu quero deixar um registro final de que o Evandro Banzato é um sujeito correto. Conheço esse cara, acompanho a carreira dele, acompanho o esforço dele, o pai de família que ele é. Isto não é uma atitude de alguém desonesto, isso é um lapso de alguém querendo fazer mais ou tentando enlouquecidamente vencer uma prova, esquecendo um pouco das regras do jogo naquele momento. Então, pena que ele não assumiu esse lapso, isso piorou ainda a situação dele ainda mais. Mas eu não tinha como demitir ninguém mais nessa prova depois disso. Vamos para a 11ª prova. Vamos lá. Eu tenho que argumentar com o Roberto, ele para mim, ele já estava com a decisão dele absolutamente pronta. A maneira como a coisa foi colocada na sala de reunião, não sou obrigado a concordar. Nunca incentivei jovem nenhum a beber. Eu não tive sequer chance. Aí o Roberto já entrou na sala decidido em me demitir. Demitiu. Com essa demissão específica, desculpa, eu não vou concordar nunca, Roberto. Nunca. Desculpa, você foi infeliz. Realmente uma demissão de uma situação lamentável que para mim realmente é um completo equívoco.